Meus irmãos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero discutir com os irmãos um assunto que eu vejo acontecer de forma repetida no nosso cotidiano. Quantas vezes eu e você já recebemos vídeos aonde pessoas tratam de escândalos que acontecem no meio evangélico brasileiro? Eu e você somos cristãos, servimos a Deus, sabemos distinguir o certo do errado. Estamos com a nossa fé alicerçada em Jesus Cristo. Sabemos que desde o princípio, desde os dias de Cristo, quando Judas o traiu, vendendo a troco de algumas poucas moedas, sempre existiram os escândalos. Mas fica a pergunta: como é que o ímpio recebe estas informações? Como é que chega para o ímpio estas notícias de escândalos que acontecem e que, por vezes, são propagadas nas redes sociais? O Senhor Jesus, em Mateus capítulo 18, versículo 7, ele disse assim: Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mister que venha os escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Jesus traz um peso de responsabilidade sobre aquele homem, aquela mulher, aquele líder, aquela pessoa que comete o escândalo, aquela pessoa que peca, que comete o erro, que provoca o escândalo. Mas eu faço uma pergunta aos irmãos: e aquelas pessoas que, ao ficarem sabendo deste escândalo, jogam esta informação nas redes sociais, publicam nas redes sociais e potencializam o escândalo e tornam aquele escândalo que seria algo localizado, local, em algo que vai ser propagado no Brasil inteiro e, por que não dizer, até fora do país, alcançando milhares e, por vezes, milhões de pessoas. Será que apenas aquele homem, aquela mulher que comete o erro, que promove o escândalo, será que apenas estes serão responsabilizados diante de Deus? Ou aqueles que publicam, aqueles que potencializam os danos do escândalo? Não o escândalo em si, mas os danos colaterais do escândalo. Será que esses também não têm um peso sobre eles? Será que não virá sobre eles uma responsabilidade por pegar algo que sabem eles ser ruim e propagarem e tornarem público e trazer ao público ímpio, que ainda não serve a Cristo, que ainda não tem discernimento para saber separar o joio do trigo? Será que também estes não têm responsabilidade? A palavra de Deus diz na carta que o apóstolo São Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 16, versículo 17, está escrito assim: E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos deles. Noteis os que promovem, não apenas aqueles que praticam, mas os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes.
desviai-vos desses. Querido irmão, querida irmã, é lamentável, é muito triste quando alguém comete um erro, um pecado, que vem provocar escândalo. É muito triste isso. É algo que provoca danos à igreja local, à comunidade local. E a igreja, ela precisa saber tratar com estas pessoas, lidar com estas pessoas. Em alguns casos, são pessoas irreconciliáveis. Na maioria dos casos, são pessoas que podem ser tratadas, trabalhadas, restauradas. Mas o certo é que todo escândalo tem os seus efeitos colaterais, né? Agora, quando alguém fica sabendo de um escândalo e promove, é como se uma pessoa pegasse um microfone, e hoje, com a capacidade das redes sociais, isso é muito mais danoso, porque tem pessoas que falam para milhares de pessoas, para milhões de pessoas. Tem vídeos que vai passando de um para o outro e atinge o país inteiro. E aí, nesse meio, o inimigo está trabalhando, o inimigo está potencializando os danos. Aquilo que seria local se torna algo com dimensões assim, que se multiplica, né? Que atinge milhares e milhares de pessoas. Então, a gente precisa ter um certo cuidado. Às vezes eu recebo alguns vídeos, pessoas enviam, e eu assisto, alguns eu assisto inteiro, outros eu nem assisto inteiro, já vejo logo que é lixo, que é porcaria, já excluo. Por educação respondo para a pessoa que enviou, mas já excluo. Porque se a gente fica repassando, a gente está potencializando o mal que aquele vídeo, que aquele comentário, que aquela notícia, aquela informação pode trazer. O apóstolo São Paulo, escrevendo a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 6, ele fala assim: ousa algum de vós, tendo algum negócio contra o outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? Então, se tiverdes negócios em juízo pertencente a esta vida, pondes para julgá-los os que são de menos estima na igreja? Para vos envergonhar, o digo: não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre os seus irmãos? Mas o irmão vai a juízo com o irmão, e isto perante os infiéis. Paulo estava aqui reprovando a atitude daqueles que tinham alguma causa, alguma peleja, um irmão contra o outro, e eles iam procurar a justiça comum. E por vezes aquele caso que era passível de ser resolvido entre irmãos era trazido perante ímpios. E os ímpios julgavam a causa dos irmãos. E isso fazia com que a igreja fosse denegrida, fazia com que falatórios acerca da igreja acontecessem no mundo da época. E não é isso que está acontecendo nos nossos dias. Os ímpios recebendo informações de escândalos, de pecados que acontecem no meio da igreja, e os ímpios se colocando como juízes da igreja, julgando. E isso por quê? Porque tem irmãos e irmãs que são irresponsáveis, que propagam o erro, que propagam aquela informação, que potencializam aquela informação. Não estou dizendo que a gente deve tapar o sol com a peneira. Não estou dizendo que a gente deve abafar os erros, esconder, omitir. Não. Mas também a gente não precisa ficar pegando os erros que acontecem no meio
dos crentes e jogando na praça pública, para que os ímpios venham difamar a igreja, para que os ímpios venham zombar da igreja e para que o bom nome do Senhor Deus, que nada tem a ver com estes erros, venha a ser zombado, escarnecido, profanado. Então, irmão e irmã, quando você receber vídeos, informações a respeito de escândalos que acontecem, não curte, não dê like, não compartilhe, não comemore. Erros que acontecem no nosso meio é para ser lamentado, não é para ser propagado, não é para ser divulgado, é para nós lamentarmos que tais coisas estejam acontecendo. Que o Senhor Deus venha nos ajudar, venha nos abençoar, para a glória do seu santo nome.